Olá, turminha do segundo ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que estão vocês? Que bom! Então, tivemos uma aula ontem, né? Quinta-feira, de português. E hoje, nossa segunda aula da semana, né? Essa semana que foi reduzida por causa do nosso feriadão. Então, só retornamos ontem, né? Na quinta. Aula ontem e hoje. Retornaremos, aí teremos o final de semana, sábado e domingo. Na segunda-feira, voltamos com o uso do livro, certo? Iniciaremos o livro na segunda-feira. Sei que muita gente está aí ansioso, já folheou bastante esse livro, né? Está aí cheio de vontade, com todo o gás para usá-lo e realizar as atividades. Então, se preparem, porque segunda-feira iniciaremos o uso do nosso livro. Hoje, sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021, nossa aula de português. Vamos começar pela correção, certo? Vamos fazer a nossa correção da atividade de quinta-feira, que foi a atividade de ontem, né? Que foi quando a gente trabalhou esse texto, Pirulito que bate e bate. Essa canção, na verdade, né? A gente fez a leitura, fizemos a leitura em forma de canção e a leitura em forma de texto. E foi solicitado que vocês fizessem uma atividade com respostas de acordo com a canção. E a atividade foi a seguinte. Eu perguntei quantas palavras tem o texto. Esse texto aqui, sem contar com o título, tá? Só o texto, quantas palavras tem. Contamos e o número é 36. Então, neste pequeno texto, nessa pequena canção, temos 36 palavras. Certo? Contaram aí direitinho? Acharam esse número? Que bom! Acertou! Passa um Czinho, um C de certo, ao lado da questão. Na letra B, eu perguntei qual a primeira palavra do texto. Então, voltando ao texto, a primeira palavra aí é pirulito. Então, copia aí a palavra pirulito. Aí na letra C, a palavra pirulito tem quantas sílabas? Contamos ontem também, não é? Durante a apresentação da aula e descobrimos 4 sílabas. Ou seja, pi, ru, li, to. 4 sílabas, certo? Quando a palavra tem 4 sílabas, na classificação quanto ao número de sílabas, temos uma palavra polissílaba. Certo? Então, na letra D, é justamente essa a pergunta. Qual a classificação quanto ao número de sílabas? A resposta, polissílaba. Acertaram? Que bom! Na letra E, qual é a primeira sílaba da palavra pirulito? Lembrar que sílaba não é letra, né? Para ser a sílaba, precisamos ter vogal, certo? Então, a primeira sílaba aí é pi, de pirulito. A última sílaba da palavra pirulito, qual é?
pirulito. Então, a última sílaba é o to. Registra aí no teu caderno a resposta. Se tiver certo, coloca aí um C de certo, de conferido, né? Na letra G, tem escreva 3 palavras que começam com a sílaba pi. Então, eu coloquei aí 3 exemplos. Pipa, peão, pipoca. Pipa, peão, pipoca. Podemos escrever pintar, pinto, pitomba, pirão, pia. Então, se brincarmos, a gente fica aqui falando palavras para escrever com a sílaba pi, que são inúmeras palavras, né? É uma variedade muito grande de palavras com a sílaba pi. Aí, eu solicitei que você, em seu caderno, copie a canção Pirulito que bate-bate e faça uma ilustração. Teve dúvida, não achou, não consegue escrever sozinho? Volta aqui e copia. E faz a ilustração do teu jeito. Desenha vários pirulitos, um pirulito batendo no outro, um afastado do outro. Enche de pirulito o espaço que tiver no teu caderno, porque o que vale é fazer a ilustração. E lembra de colorir. Não esquece que é necessário que o desenho fique muito mais bonito quando ele está colorido. Então, finalizamos a nossa correção. Como trabalhamos ontem essa questão da interpretação do texto, né? Fizemos a interpretação e buscamos a ortografia dentro dessa canção. Hoje, vamos trabalhar da mesma forma. Só que eu estou trazendo para vocês um outro texto. Também curtinho, um texto pequeno, para que você consiga ler e entender esse texto. Fazer a leitura com a compreensão do texto, certo? A gente sabe que a questão da leitura, a gente não pode fazer a leitura aleatória, né? Acontece às vezes de lermos um texto e não entendemos. Pode acontecer. Para isso, se faz necessário que a gente leia novamente. Ah, já li 2 vezes e não consigo entender. Não consigo interpretar esse texto. Lê uma terceira vez. Qual o problema de ler uma terceira vez? Lê novamente. Ah, já li 3 vezes, tia Shirley, e não consigo entender. Então, vamos ler novamente uma 4ª vez. Certo? Sempre é necessário que se faça uma releitura do texto, até porque pode passar despercebido alguma palavra, você pode não ter entendido o significado daquela palavra, você pode buscar o significado. E quando você faz a releitura, a leitura novamente, você consegue absorver mais o que está escrito no texto. Lembrar que leitura é treino, ok? A gente precisa ler constantemente para que a leitura fique cada vez melhor. Então, exercita a leitura através de folhetos, livros de histórias, aquelas historinhas pequenas. Gibi também é bem importante, tá? Ajuda bastante na questão da leitura. Então, exercita a leitura para que ela fique sempre melhor. Leitura é um daqueles assuntos que a gente vai levar para o resto de nossas vidas. Sempre vamos precisar ler para tudo. Para pegar um ônibus, para comprar um produto, certo? Para poder conversar com alguém através de mensagem, de carta. Então, a leitura vai ser sempre necessária. Então, exercite sempre sua leitura. Então, atividade de hoje, aula de português
sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021, leitura e interpretação de texto. Vamos lá? O texto que eu trago para vocês hoje é O Pinguim Frederico. Bem curtinho o texto, é um texto de Eliana de Oliveira, bem curtinho. E dentro desse texto vamos trabalhar a ortografia e a interpretação do texto, certo? Então vamos lá. O texto é o seguinte: O Pinguim Frederico. Frederico é um pinguim. Ele mora na Antártida. Frederico adora nadar. O pinguim Frederico é muito comilão. Sua comida preferida é peixe e lula. O pinguim Frederico tem muitos amigos. Frederico é muito feliz. Texto de Eliana de Oliveira. Viu como é curtinho o texto? Pois bem, quando a gente fala em interpretar um texto, é quando a gente se depara com algumas perguntas e, de acordo com a leitura que a gente fez, a gente consegue responder essas perguntas, certo? Se eu perguntar aqui para vocês qual o título do texto, o título está aí sempre, o título vai vir sempre em destaque, tá? Vai vir no comecinho do texto, vai ter um espaço, ele vai estar centralizado no papel, ele não vai estar no cantinho direito nem no esquerdo, ele vai estar centralizado. Então, o título está aí, O Pinguim Frederico, certo? Como é que eu sei do título? Porque a gente já fez a leitura e eu vi que o título está aí em destaque. Então, eu só posso interpretar um texto quando eu faço essa leitura e faço a leitura com bastante atenção, tá? Se eu faço uma leitura aleatória, eu não vou conseguir fazer a interpretação desse texto. Ok? Então, prestem atenção quando forem fazer essa leitura para que consiga responder toda a interpretação, para que consigam ter o entendimento do texto, certo? Essa é a compreensão da leitura. Então, na compreensão da leitura, eu vou fazer para vocês algumas perguntas, tá? E tem tudo a ver com o texto Frederico. Aí eu posso perguntar a vocês, qual a comida preferida de Frederico? Como é que eu vou descobrir qual a comida preferida dele? Eu preciso ir no texto. No texto vem dizendo que a comida preferida dele é peixe e lula. Não é isso? Se eu perguntar a vocês que animal era Frederico, todo mundo vai conseguir responder que Frederico é um pinguim, porque está logo no início do texto, certo? Toda compreensão, toda interpretação, ela vem com respostas no texto, tá? Sempre vai vir resposta no texto. Quando eu falo em trabalhar a ortografia, a compreensão do texto, é quando você faz a interpretação, quando você responde perguntas de acordo com o texto. Quando eu falo trabalhar a ortografia dentro do texto, seria o seguinte: eu pedi para vocês que procurem no texto uma palavra de sílaba. Então, você poderia me responder aí: pinguim, mora, nadar, muito, peixe, lula. Deu para entender? Trabalhar a ortografia é quando eu peço a você para que retire do texto algumas palavras referentes a tal assunto. Se eu pedir a você, retire do texto uma palavra com
Retire do texto um nome próprio, um nome de pessoa, um nome próprio. Temos aí o nome próprio, que é o nome do pinguim, Frederico. Certo? Retire do texto uma palavra com a letra A maiúscula. Antártida, tá aí, bem nítido. Deu para entender o que é compreensão e interpretação do texto e o trabalho da ortografia de acordo com o texto? Vamos sempre fazer esse tipo de atividade. Sempre iremos fazer uma leitura, sempre será solicitada a interpretação do texto, tá certo? A gente vai sempre fazer uma atividade com esse formato para exercitar leitura e interpretação. Beleza? Então, como atividade, justamente dentro desse assunto, interpretação de texto e a atividade voltada para a ortografia. Na ortografia, a gente vai trabalhar justamente o que a gente vem falando já em português. A questão da sílaba, a questão da ordem da sílaba, a separação. Lembra que a gente falou sobre tudo isso? Falamos sobre o alfabeto, aprendemos sobre as sílabas, a separação das sílabas. Falamos também sobre a classificação das sílabas, não é? Quanto ao número de sílabas. Ordem alfabética, claro, né? Tá bem dentro do alfabeto do assunto. Então, deixo para vocês a seguinte atividade para ser realizada aí no caderno de português. Pega o caderno de português, faz nosso cabeçalho completo da seguinte forma: escola dinâmica, data 19 de fevereiro de 2021. O fevereiro aí está representado pelo número 2, tá? Porque é o segundo mês do ano. O primeiro mês é janeiro, o segundo fevereiro. Por isso que é representado pelo número 2. Então, vai colocar no teu caderno 19/02/2021. Aluno, se você for aluno, se for menino, coloca aluno. Se for menina, coloca aluna. Coloca o teu nome com a letra bem linda e coloca aí se você é segundo ano, manhã ou tarde. Se você estudar pela manhã, se teu horário for pela manhã, aí tu coloca aí, segundo ano, M maiúsculo, tá? Que é o M de manhã. Se você estudar à tarde, então tu coloca segundo ano, T maiúsculo, que significa tarde. Pula uma linha, coloca atividade, pula outra linha e começa a copiar a atividade. Não esquece de deixar o espaço para colocar a resposta, tá? Eu estou deixando aí 2 linhas, porque eu acredito que a resposta será bem curtinha. Então, dá para você responder em uma linha e a outra ficar para não grudar uma atividade na outra, não ficar muito próxima. Na atividade 1, eu pergunto, quem é Frederico? Como é que você vai responder isso? É justamente a interpretação do texto lido. Aí, coloca a resposta, quem é Frederico? Frederico é um cachorro. Frederico é um gato. Vai lá no texto, tá? Vai no texto para não colocar errado. Aí no 2 pergunta, onde ele mora? Muito, muito fácil. Do mesmo jeito, tá lá no texto, bem escrito, com letra maiúscula, onde Frederico mora. 3. Do que ele gosta? O que é que Frederico gosta? Eu só vou saber disso se eu fiz uma boa leitura do texto, certo? Se eu não conseguir entender, é aquele esquema. Lê novamente.
e ler de novo, até você conseguir entender e descobrir do que Frederico gosta. Na atividade 4, qual a comida preferida de Frederico? A gente falou sobre isso, hein? Falamos sobre as 2 comidas preferidas de Frederico. Dá uma olhada lá se você não lembra. Eu acredito que vão lembrar, sim. Tenho certeza. Na atividade 5, você vai separar em sílabas as palavras e depois vai classificá-las. Lembra que estudamos sobre classificação de sílabas? Pois bem, primeiro você vai separar cada uma dessas palavras, depois coloca um tracinho e escreve qual é a classificação. Então, você vai separar pinguim, feliz, peixe, Frederico. Terminou de separar, coloca lá a classificação. Qual é a classificação da sílaba? A palavra pode ser classificada em monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Voltando aí nesse assunto. Monossílaba é quando tem apenas uma sílaba. Quando a gente fala em palavra dissílaba, quer dizer que essa palavra tem 2 sílabas. Uma palavra trissílaba terá 3 sílabas. E uma palavra polissílaba terá 4 ou mais sílabas. Terminou de separar, coloca ao lado se essa palavra é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. E na última atividade, coloque em ordem alfabética as palavras. Temos aí 6 palavras e vocês vão colocar na ordem do nosso alfabeto. Sempre respeitando aquela sequência, né? Não esquece que o nosso alfabeto, ele tem uma sequência e deve seguir essa sequência, certo? Então, temos aí pinguim, Antártida, Frederico, feliz, peixe e Lula. Então, você vai pegar cada uma dessas palavras, vai identificar qual é a primeira palavra que você vai escrever de acordo com o nosso alfabeto. Escreve uma abaixo da outra, ok? Ótimo! Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me pergunta, tá? Manda uma mensagem lá no nosso aplicativo. Se tiver alguma dúvida sobre a atividade, se tiver alguma dica de como melhorar nossas aulas, alguma coisa que seja necessário, que ache que é necessário mudar nas nossas aulas, vai lá no aplicativo, manda uma mensagem para a tia Shirley, certo? Estou aqui esperando esse feedback de vocês, essas respostas, como estão as nossas aulas. Beleza? Então, estamos terminando hoje, nessa sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021, nossa aula de português. Então, um beijão para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchauzinho.